Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Geografia. Eu sou Renata Schettino, Renata da Geografia. Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a matéria que vai ser cobrada para as turmas dos sextos anos e a gente vai tratar então dos capítulos 1 e 2 do livro, referentes principalmente à questão dos conceitos, os principais conceitos trabalhados em Geografia. Como já dito em sala de aula, gente, esse ano a gente trabalha com 3 conceitos básicos, que é a noção de lugar, paisagem e espaço geográfico. Bom, esses são os 3 conceitos principais, são eles que vão nortear a nossa matéria, né, durante esse ano, e eles são, assim, primordiais. A gente vai entender hoje um pouquinho melhor sobre cada um deles, tá bom? Aliás, vamos fazer uma revisão, né? Vocês já estão sabendo a matéria. Então, vamos lá. Quando eu falo em lugar, eu estou me referindo àquele momento onde a gente cria os primeiros laços afetivos, a ideia de afinidade, tá? Sempre associe lugar à afinidade. São aqueles locais onde os seres humanos começam a ter os primeiros contatos. Em sala de aula até brinquei um pouquinho, né? A relação do ser humano enquanto bebê, conforme ele vai crescendo, ele vai ampliando a noção de espaço. E assim como os bebês, nós mesmos, no nosso dia a dia, no nosso estudo em geografia, a gente vai ampliando essa noção de espaço. Chega um momento em que o lugar, ele não é um conceito mais que comporta tudo aquilo que a gente quer explicar. Então a gente precisa de um conceito mais amplo. E aí a gente passa para, sim, o conceito de paisagem. Paisagem, gente, é um conceito assim primordial, porque por ele ser um conceito em termos de tamanho, vamos dizer assim, mediano, ele se encaixa muito bem em várias explicações. Então, por exemplo, o que eu preciso saber sobre paisagem, Renata? Primeiro, como que é composta a paisagem, tá? Então, a paisagem é composta por 2 tipos de elementos. Os elementos naturais, que são aqueles que o homem não modificou, não fez nenhum tipo de alteração, e os movimentos, e também os elementos sociais. Já os elementos sociais, sim, esses são aqueles que o homem retirou da natureza e deu alguma função, então alguma finalidade. Exemplo, Renata, então me dá um exemplo de elemento natural, água. E agora um elemento social, piscina, açude, uma represa para abastecimento humano. Então entenderam, gente? Sempre quando eu dou uma finalidade para um elemento natural, ele se torna um elemento social. Ok? Além disso, gente, é muito importante também que vocês não se esqueçam e saibam explicar a questão do processo de humanização da paisagem. Processo de humanização da paisagem, sim. O que se deve isso, gente? O homem, com as suas atividades, ele vai alterando o espaço. Isso, né, a gente nem questiona. No decorrer da evolução, né, da história evolutiva dos seres humanos, ele foi alterando o espaço conforme ele ia tendo necessidade. Plantar, caçar, construir, enfim, uma infinidade de atividades que o homem vai fazendo e que o meio vai mudando. E isso vai acarretando o quê? O conceito de paisagem nesse momento, ele já começa a passar por essas modificações e ele também sente a necessidade de um conceito que dê uma amplidão maior para isso tudo, uma amplitude maior, né, para isso tudo. O que nós vamos falar então? Chegamos ao conceito de espaço geográfico. Então, espaço geográfico, gente, a gente vai conter dentro desse conceito a questão dos limites da dominação humana. Até onde o homem domina, até onde ele controla, ele tem um determinado controle sobre a natureza e ele vai fazer essas modificações. Então, uma coisa que vocês têm que guardar, gente, de todo o coração, o espaço geográfico é dinâmico, dinâmico. Ou seja, ele está sempre em movimento, ele está sempre mudando, ele não é estático, ele não está parado. O espaço geográfico muda constantemente. E qual que é a velocidade dessa mudança? Aí depende. Depende de quê? Qual que é o motor dessa mudança toda? A evolução tecnológica. Tá? Então, as novas tecnologias, as novas formas que o homem vai ter de estar conduzindo essas atividades no meio, elas vão ser responsáveis por estar modificando o espaço geográfico. Então, entenderam? Casa essas informações, tá? O espaço geográfico é dinâmico. E é dinâmico por quê? Porque existem alterações, evoluções tecnológicas. E através das tecnologias, o homem altera o espaço geográfico. Consequentemente, gente, é uma série de mudanças. Aí a gente pensa também lá, né, no conceito que a gente viu agora, a questão do processo de humanização da paisagem, e a gente lembra que o lugar vai se tornando um conceito pequeno para isso tudo, tá bom? Espero ter esclarecido um pouquinho, ter ajudado vocês e desejo ótimos estudos e tenho certeza que farão um excelente teste, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.